Vou iniciar a gravação. Hoje nossa aula vai ser sobre os grandes biomas terrestres, com a última aula de vegetação, que a gente vai falar os termos que a gente aprendeu na última aula. Então, desde a nossa aula de cartografia, que a gente vai falar sobre as latitudes, que estão cada desses biomas. Então, vão ser muito importantes para fazer ela render bem. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o que são os biomas, né? Biomas vem de bio, que é vida, e omas, que quer dizer a área do globo terrestre. Então, você parte das características comuns. Então, se eu falo de um bioma, de uma floresta tropical, vão ter características comuns de todas as florestas tropicais do mundo, certo? Esses biomas podem ser divididos, pelo menos didaticamente, em biomas tropicais de regiões polares e biomas desérticos. Primeiramente, nós temos biomas tropicais, nós vamos falar sobre eles. Aqui eu coloquei uma imagem, depois nós vamos discutir cada um deles, mais detalhadamente. Nós vamos ter florestas tropicais do Brasil. Nas florestas tropicais e equatoriais, nós vamos ter que elas são delimitadas pelos trópicos e são cortadas pelo Equador. Qual que é a diferença da equatorial e da tropical? Mais próxima ao Equador. Então, ela vai ser mais quente e mais úmida, vai ter maiores índices pluviométricos. Então, ela vai ser mais exuberante, mais densa. Enquanto isso, a floresta tropical vai ser um pouco mais longe do Equador, mas vai ser não tão quente e não tão úmida. Vai ser menos exuberante, com uma mata não tão densa assim. As altas temperaturas e índices pluviométricos muito altos também vão ser as principais heterogêneas. O que significa ser uma floresta heterogênea? Que existem várias espécies vegetais diferentes. Então, não vai ser só um tipo de árvore, um tipo de arbusto que vai ter na floresta tropical. Como é o exemplo de áreas, por exemplo, que ela só tem araucária. Então, é homogêneo, tem um tipo de árvore. As florestas tropicais, elas são heterogêneas, tem vários tipos de árvores, vários tipos vegetais. Elas são perenes, não caem durante a estação seca, porque não tem estação seca. São higrófilas. Vocês lembram o que é higrófilas? Não lembram ou não querem falar? As plantas higrófilas são aquelas que precisam de muito, ao menos tanto que nem as hidrófilas, que realmente vivem na água, submersas ou na superfície dos rios. Mas, além das higrófilas, também nós vamos ter algumas hidrófilas, mas vão ser predominantemente higrófilas, porque elas sobrevivem com folhas largas, com folhas verdes. Vão ser heliófilas, ou seja, elas precisam de muita luz, nós vimos também na aula passada. Há algumas ombrófilas. Por que nós vamos ter plantas ombrófilas nas florestas equatoriais e tropicais? Por causa, então, essas árvores muito grandes vão fazer muita sombra. Então, algumas plantas vão precisar sobreviver na sombra dessas árvores muito grandes. As equatoriais, em comparação com as tropicais, são mais fechadas e densas, como eu já disse, e as tropicais, e porque foi onde a população foi crescendo mais. Um exemplo de lugar onde nós temos florestas tropicais é o sudeste brasileiro, né? Toda a costa brasileira. Nós vamos ter floresta tropical, os colonizadores portugueses, onde se desenvolveu mais rápido a economia brasileira, onde cidades foram crescendo. Então, o desmatamento foi muito maior na área de florestas tropicais. Nós vamos ter também florestas em regiões muito populosas. As florestas equatoriais, nós vamos ter na África também, aqui lá na Amazônia, aqui no Brasil, né? E também a floresta da Indonésia. Então, são áreas de muita diversidade, são diversidade do planeta, estão nessas áreas de florestas tropicais e equatoriais. E o Brasil tem as duas, as equatoriais, no caso da amazônica, e tropical, no caso da floresta atlântica. De clima tropical, nós vamos ter as savanas. Nós temos savanas no Brasil, só que ela tem um nome diferente. Vocês sabem qual que é esse nome da savana no Brasil? Alguém poderia me dizer, abrir o microfone ou colocar no chat um nome específico? E vocês sempre me deixam no vácuo, né? Mas está até aqui no slide. É o Cerrado. Na savana brasileira a gente chama de Cerrado. Passo, se eu não me engano, está na região de Cerrado. Então, quando a gente vai assim para fora da cidade, a gente consegue ver bastante essa vegetação. Como fica isso? Se vocês lembram da aula passada, a vegetação herbácea é aquela vegetação rasteira, com gramas, gramíneas, e arbustiva é aquelas com árvores pequenas, né? Arbustos. Os arbustos são espinhosos e as árvores vão ter cascas espessas, como proteção contra os incêndios, as queimadas, né? Folhas caducas, ou seja, elas vão cair durante a estação profundas e ramificadas para alcançar os lençóis freáticos. As regiões de alta temperatura com estação seca e chuvosa são onde vai acontecer as savanas.
E estão presentes na América do Sul, no Cerrado, na África e na Austrália também. Agora, os biomas temperados. Nós vamos a floresta de coníferas, também chamada de taiga, florestas temperadas, a vegetação mediterrânea e os estepes e pradarias. Vocês conseguem ver aqui nas coníferas que é homogêneo, ao contrário da floresta amazônica, por exemplo, as florestas de coníferas geralmente são homogêneas. Aqui nós temos na floresta de coníferas, elas vão ser próximas aos 50 graus de latitude, bem frios, vão ocorrer principalmente no Canadá e na Eurásia. A Eurásia é a junção da Europa com a Ásia, né? Então vamos ter na Rússia, no norte da Europa, verões curtos de intensa queda de neve no inverno. Vai nevar nas regiões, porque são regiões muito frias, de latitude muito alta. A vegetação vai ser homogênea, como eu disse para vocês, de baixa diversidade, justamente por causa desse clima difícil, né? Tanto algumas poucas espécies vão conseguir sobreviver nesses ambientes tão extremos. Vão ser as árvores, né? No caso, as coníferas, as piadas. Vocês, óbvio que vocês lembram da aula passada, que vocês prestaram bastante atenção, mas eu vou lembrar vocês que perennifólias perenes são aquelas folhas do inverno, mesmo sob a neve, os pinheiros estão verdes. E as cicofoliadas são aquelas árvores que apresentam folhas em formato de agulhas para preservar a água. Então, como fiz para a árvore conseguir se hidratar? Por isso, elas usam folhas em formato de agulhas. Temos também as florestas temperadas, que são aquelas próximas à altitude de 40 graus. Ou seja, vão acontecer no clima temperado, onde nós vamos ter chuvas bem distribuídas do ano todo. Os principais locais que nós vamos ter florestas temperadas vão ser o centro-oeste europeu, leste asiático e leste densamente povoadas do planeta. Tanto a Europa, o leste asiático, o leste dos Estados Unidos, são áreas muito povoadas, muito populosas. Então, nesses locais, nós vamos ter intenso crescimento de indústrias e intenso demanda para a agricultura, para a pecuária. Então, essas áreas de florestas temperadas vão ser muito propensas a desmatamento. Tanto que sobra muito pouco, né? Sobra o todo. Assim como a floresta tropical aqui no Brasil. Elas são chamadas de florestas caducifólias ou florestas decíduas temperadas. Esses dois nomes referem ao tipo de bioma serem de plantas caducas ou decíduas, que são aquelas que perdem as folhas durante o inverno, durante a estação seca. No caso da savana, na estação seca, no caso da floresta temperada. O último bioma que nós vamos ver em relação aos climas temperados vai ser a vegetação mediterrânea. Vai chamar de vegetação mediterrânea porque é típica dessa região do planeta, né? Em torno do mar Mediterrâneo, no sul da Europa, norte da África, que vão ter um clima mediterrâneo, um clima característico desse local, mas que não ocorre só nele. Esse clima, que nós falamos algumas aulas para trás, é marcado pelos invernos frios e muito chuvosos e o clima tropical. No tropical nós temos verões secos, não, os verões úmidos e os invernos secos. Na vegetação mediterrânea, ao contrário, nós vamos ter os invernos. A vegetação mediterrânea vai ser formada por bosques de árvores duras e arbustos. Vai estar localizada em regiões de invernos frios e chuvosos e verões quentes e secos, como eu falei. Vai estar no sul da Europa, extremo norte e sul. Também vai ter clima mediterrâneo, mesmo sendo longe do mar Mediterrâneo, propriamente dito. A vegetação vai ser predominantemente de eucaliptos, oliveiras, moitas altas, chamadas de maquis, moitas baixas, chamadas de garrigas. Vocês têm essas informações, vocês conseguirem ver nas imagens, né? Aqui nós vemos a taiga, bem no inverno, né? Com bastante precipitação em forma de neve, com as árvores todas mais ou menos da mesma espécie, ou seja, homogênea. Aqui nós temos uma floresta temperada para no inverno elas estarem protegidas. Por isso elas ficam assim, com essa coloração amarelada, alaranjada, avermelhada, né? É até bem bonito, é bem conhecido. No Central Park, por exemplo, é uma atração para ver as folhas caindo, né? Nós temos também a vegetação mediterrânea, a gente vê aqui que são pequenos arbustos, né? Vegetação arbustiva, herbácea. E os estepes e pradarias. Eu vou falar para vocês. Os estepes e pradarias vão acontecer em regiões também subtropicais, principalmente na América do Sul. Nós temos os pampas argentinos, né? Os estepes na América do Norte, os estepes e pradarias na Europa Central, na Ásia, na Austrália também. Essa vegetação, esse tipo de bioma é marcado, vai ser diferente dos estepes e pradarias, porque os estepes são mais secos e as pradarias são mais úmidas. Os estepes geralmente têm uma coloração meio de terra, assim, com as plantas secas, tudo. A gente consegue ver aqui que não tem árvores praticamente nos estepes e nas pradarias, né? Apenas vegetação herbácea. Essa aqui é uma imagem do centro europeu. Inclusive, se vocês lembram, o solo mais fértil do mundo, né? Lá.
Agora vamos para os climas áridos e semiáridos. Nos climas áridos, nós vamos ter os desertos, quentes e frios, e o bioma de clima semiárido. O deserto vai estar localizado nas faixas de alta pressão subtropicais. Se vocês lembram, o que são as faixas de alta pressão, geralmente essas regiões perdem umidade, né? Vai ter um clima quente muito seco, na maior parte dos frios. Por exemplo, na Groenlândia, no alto de montanhas muito, muito altas, como os Himalaias, e na Antártida. São regiões de desertos frios. Por quê? O que consiste um deserto? Vai ser a escassez de vida no geral, né? Não vai ter plantas, não vai ter animais. Se tiver, muito, muito pouco. E essas regiões muito, muito frias, como a Groenlândia, que seria o próximo ao Polo Norte, e a Antártida, com uma escassez de vida no geral. Então, também são considerados desertos. Também nós vamos ter os desertos mais conhecidos, né, que são os desertos quentes, como o do Saara, o deserto do Kalahari, na África, os desertos do Centro Asiático, o deserto do Atacama, no Chile, o deserto entre os Estados Unidos e México, né, no oeste dos Estados Unidos. Então, são áreas desérticas. Alguns desertos são quentes apenas no verão e bem frios, até congelados no inverno, porque são longe da maritimidade, longe dos mares. Então, faz com que perca temperaturas muito facilmente. Então, propensas para climas frios, que é o caso do deserto da Mongólia, que lá é bem quente durante o verão e bem frio até que chega a congelar durante o inverno, o deserto da Mongólia, do Cazaquistão. Mas a falta de umidade causa uma grande amplitude térmica. A gente já viu isso na continentalidade e na maritimidade, mas é o mesmo princípio. Vocês lembram que na continentalidade, por estar longe do corpo de um corpo d'água, tem uma temperatura específica importante para conservação do calor. Quando nós estamos longe da água, ou seja, dentro do continente, não vai ter nada para reter esse calor, que vai fazer com que, então, durante o dia fica bem quente e a temperatura também sai muito rapidamente durante a noite. A gente consegue ver aqui no interior do Brasil mesmo, aqui em Passos, nessa região aqui, norte de São Paulo, oeste de Minas, que durante o dia e durante a noite sempre está fresco. Não importa, pode ser o maior verão, que vai fazer os seus 16 graus, 15 graus, então vai estar fresco pelo menos de noite, porque você perde temperatura muito rápida. No deserto, porque não tem umidade nenhuma, nem umidade do ar, nem rios, nem lagos, que nem nós temos aqui próximo ao Lago de Furnas, né? Eles não têm nada disso, não tem transpiração dos vegetais, porque é ausência de vida vegetal. Vai fazer muito, muito calor do dia e muito, muito frio à noite. Chegando a 45 graus de dia e 2 graus negativos durante a noite. Então, a amplitude térmica é bem expressiva nesses locais. Mas de transição entre savana e deserto. Semi-deserto nós temos aqui no Brasil, na região do sertão nordestino, vai ser caracterizado por vegetação xerófita. Vocês lembram que a xerófita são os cactos da água, que não precisam de bastante umidade para sobreviver. Então, essas são as plantas xerófitas. A vegetação rasteira, que no caso são essas plantas xerófitas, não vai cobrir todo o solo. Então, nós vamos com solo, muita terra, e uma planta ali, outro arbusto xerófito ali, outro cacto ali. Então, vai ser sempre assim. E, por último, nós vamos ver esse bioma, que vai ser a tundra ártica, que vai ser presente também nas altas montanhas. Altas montanhas muito, muito altas mesmo. Vai acontecer entre os 60 e 70 graus. Vai ter muita baixa luminosidade, especialmente nessas regiões de alta latitude. Por quê? Vai estar próximo aos polos. Logo ao sul do Polo Norte, por exemplo, e se como vocês sabem, a Terra ela é inclinada. Por isso, essa região não vai receber 12 horas de sol durante o dia e 12 horas da noite. Mas sim, vai ficar meses de escuro e meses, então não tem que nem a gente tinha discutido alguns tempo atrás sobre o sol da meia-noite, né? Que vai ter sol literalmente meia-noite por causa da inclinação terrestre. Nessas regiões, vai ter uma luminosidade bem muito baixa e a pluviosidade que pode ocorrer nessa região vai ser congelada. Por isso, o solo dessa região é congelado o ano todo, por anos, na verdade. Se vocês conseguem ver nessa imagem, porque ele está congelado. Toda a umidade que tem nesse solo está congelada. Essa baixa luminosidade e pluviosidade vão ser características importantes que vão contribuir bem homogênea, porque poucas espécies vão conseguir sobreviver nessa região tão extrema. São pequenos arbustos, musgos e líquens. Se a gente conseguir ver uma visão geral dos biomas, vamos ver uma escala aqui. Próximo aos polos, muito próximo aos polos, nós vamos ter os desertos gelados, né, nos polos especificamente, os desertos gelados, onde nenhuma vida consegue. Um pouco abaixo, mas um pouco menos de latitude, nós vamos ter a tundra. Então, nós vamos ter a taiga, que é a floresta de coníferas, depois as florestas decíduas
estepes, savanas, desertos, a florestas temperadas e equatoriais até o Equador, e o mesmo processo, só que inverso, agora até chegar no Polo Sul, né? Floresta, floresta subtropical, floresta temperada, taiga, tundra e deserto congelado. Certo? Então nós temos que saber, nós temos que ter essa visão de a gente conseguir identificar quais desses biomas nós vamos ter no Brasil. Não vamos ter, obviamente, a tundra ártica, bem longe de ter a tundra ártica, ela só vai acontecer no norte da Rússia, no norte da Escandinávia. Só. Não acontece também no hemisfério sul, em lugar nenhum. Semideserto nós temos no Brasil, na região do sertão nordestino. Deserto nós não temos no Brasil, por mais que nós tenhamos áreas de deserto, que eu acabei de falar. Mediterrâneo nós não temos no Brasil, mas nós temos aqui próximo, no Chile. Florestas temperadas nós não temos, mas nós temos floresta subtropical, que é um específico característico aqui do Brasil, que seria a mata de araucárias. Floresta de coníferas, obviamente, nós não vamos ter, porque florestas de coníferas são em lugares muito frios, nós não temos tanto frio aqui no Brasil. Savanas nós temos, lembrando que no Brasil nós chamamos a nossa savana tropical e floresta equatorial. Floresta tropical aqui no Brasil é a floresta equatorial é a amazônica e a tropical floresta atlântica, é a Mata Atlântica. Certo? Então essa foi a nossa aula sobre os biomas, os grandes biomas. Agora que nós já concluímos essa parte de biomas e de vegetação, eu posso fazer uma lista de exercícios também da aula anterior, que é bem integrada com essa aula, certo? Vou mandar para vocês no grupo. Vou mandar também o slide e postar no YouTube. Boa noite para vocês.